Shalom, pessoal. Eu estava ouvindo os comentários de vocês, o que a Camila falou com vocês e tudo mais, e eu quero dar a minha visão disso tudo, e depois o Rabino pode dar dele também, não há problema nenhum nisso. Como a Camila disse, cada um tem o seu próprio entendimento. E por que nós temos cada um o nosso próprio entendimento? Por que nós todos não temos o mesmo entendimento? Porque nós somos criados, educados, nós vivemos, nós temos um background, nós temos um know-how que é diferente um do outro. Você não pode querer que um judeu de nascença, de vertente ortodoxa, tenha a mesma visão, o mesmo entendimento de um judeu de nascença que tem uma vertente secular ou reformista, ou de um judeu que se converteu ao judaísmo, alguém que veio para o judaísmo da Igreja Católica e se tornou um judeu, ou alguém que veio da Igreja Protestante e se tornou um judeu, ou alguém que veio do mundo espírita e se tornou um judeu, ou do budista e se tornou um judeu. Cada um desses background, desses conhecimentos prévios, a sua educação, a sua cultura, a sua vertente política, a maneira como você foi criado, aonde você foi criado, se você foi criado no bairro rico, se você foi criado na favela, tudo isso cria uma dinâmica de entendimento de uma mesma informação de forma totalmente diferente. Vamos tentar aqui botar um ponto comum entre nós todos. Deus criou a tudo e a todos. Deus, ele é, sempre será, sempre foi, ele é atemporal. Para Deus não existe tempo. Ele não vive na dimensão, vamos colocar assim, tridimensional, de tempo, espaço, profundidade, largura, altura, comprimento. Nada disso para Deus, ele simplesmente é. Então, vocês estão vendo aqui que em cima da minha mesa eu coloquei uma toalha branca. Vamos dizer que essa toalha branca, ela seja a forma como Deus atua. Vamos dizer que essa toalha branca seja Deus, seja como se fosse uma matriz divina. E dessa matriz divina tudo é criado. Então vamos supor, quando Deus diz assim, façamos o homem à sua imagem e semelhança, é como se ele esticasse, ele pegasse essa toalha, essa matriz, colocasse uma borrachinha aqui, e nós temos aí um marionete, que agora foi feito o homem. Nota que esse homem, essa estrutura, ela faz parte de todo o universo. Se eu colocar mais um ser humano aqui do outro lado, ele faz parte da mesma estrutura a qual este ser humano foi criado. E eles têm a sua individualidade, mas eles têm algo em comum. A matriz é a mesma. Todos nós estamos conectados na mesma matriz. E essa matriz é que faz com que a gente tenha a percepção que é chamada de extrasensorial, o divino, o mundo espiritual, a transcendência, ou seja lá que nome você queira dar. É simplesmente nós temos um nome extrasensorial, como é que é o termo que o Daniel usou, sobrenatural e tudo mais. Por quê? A gente precisa de um nome para esclarecer algo que eu não entendo. E tudo aquilo que está fora do meu entendimento é sobrenatural. Assim como existe, por exemplo, todos aqueles livros que foram escritos por sábios, mas que a Igreja Católica ou um conselho de judeus definiu que não entrariam no cânon sagrado da Torá, dos profetas, dos escritos,
não seria aceito. Então eles se tornaram o quê? Eles se tornaram apócrifos. Eles não são, porque as pessoas não entendem. Por alguma razão eles quiseram que aquilo não estivesse. Então você não tem aí Enoque, você não tem uma série de livros que falam coisas que são interessantes de nós conhecermos. Mas não é porque não está presente que não tenha relevância. E não é porque eu não tenho entendimento dessa matriz e que eu faço parte dessa matriz, e é por isso que eu sou feito à imagem e semelhança do Criador. Porque o Criador é a matriz. E quando ele diz, seja feito o homem, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, está aqui. O homem é feito da estrutura. Aí você diz, Macharto, o homem foi feito do pó da terra. Ok, Deus disse que essa matriz agora, essa parte aqui se torne terra. E dela eu faço o homem. Prum. E está aqui. Então, quando você tem esse entendimento de que todos nós somos imagem e semelhança do Criador, porque nós somos feitos da mesma matéria que o Criador, porque o Criador é tudo. Criador, quando ele fala da menina dos olhos, não quer dizer que ele tenha olhos. Quando ele fala que ele cuida da gente como uma galinha, forte, né? Que coloca os seus pintinhos embaixo das asas, não quer dizer que Deus é uma galinha, um galo que bota nós embaixo das asas dele. Ele não tem asa. O braço forte de Deus, a mão estendida de Deus, isso é só para que nós consigamos entender, nós consigamos ter consciência, entendimento daquilo que está sendo dito. Quando a gente diz assim que Deus tem a mão forte, o braço forte, que ele é fogo consumidor, ou qualquer outro termo desse, é para que a gente tenha um referencial de entendimento. Então, se eu sou parte desse todo, às vezes existe como se fosse assim, pensa na estrutura do nosso planeta. Nós temos, lá no núcleo, nós temos o quê? Algo muito quente, a lava. Então existe uma estrutura que ela é rocha derretida, lava, muito quente. E conforme a estrutura do planeta você vai subindo para a superfície, você vai tendo leitos rochosos até chegar na parte da terra, aí a grama, as plantas e tudo mais. Vamos supor, para entendimento, que esse leito de pedras derretidas, essa lava, às vezes ela sai para fora, através do que? Ela encontra caminhos entre esses leitos rochosos, brechas, até ela chegar e a pressão faz ela sair. Aí a gente tem os vulcões e tudo mais que acontecem. No mundo espiritual, dentro dessa estrutura da matriz divina, às vezes, por a pessoa ter um entendimento, uma consciência, mesmo sem ser consciente, e isso pode complicar até alguém, porque assim, você tem uma mente consciente, você tem uma mente inconsciente, e às vezes essa estrutura, ela abre uma brecha, tá? E essa brecha permite eu me conectar com o todo. E aí eu posso me conectar com a Camila, eu posso me conectar com o Rabino, presidente de Israel, com o presidente da Rússia, com qualquer outro ser humano, porque todos eles fazem parte do mesmo lençol. E aí, até uma pessoa que já faleceu, tá? Porque ela continua fazendo parte desse lençol. Então, quando abre essas brechas, você tem a percepção, você enxerga, você ouve, você sente, e isso tá tudo bem, como a Camila disse, isso é natural. Mas como está fora 99,99% das vezes da nossa consciência,
Quando acontece, você acha que é algo sobrenatural. E não é. Isso que a gente chama de sobrenatural deveria ser o nosso natural. Não de eu invocar espírito. Porque a Torá, Deus, essa matriz disse assim, não invoca, não chama para si. Que é diferente de você ter um contato que foi feito de lá para cá. Entende? É diferente. Às vezes, você é essa rocha que tem a fissura. Você está mais aberto porque você tem uma mentalidade que talvez você não perceba, mas ela é muito avançada para a tua própria consciência, e você é o canal para que haja essa essa explosão, esse emanar dessa lava que vai dar os efeitos, vai ter as consequências de você não ter o conhecimento. E é por isso, por exemplo, que tanto eu, quanto a Camila, quanto o Rabino, a gente tenta ensinar vocês a vocês desenvolverem essa sua consciência, vocês terem esse ser que é você evoluído. É por isso que nós ganhamos uma Torá. Por que que existe mitzvot? Por que que existe mandamentos? Não é simplesmente para você colocar tefilim no braço, para você ter mezuzá na porta, para você usar tzitzi, para você comer kasher, que não é kasher rabínico, entenda isso, ou qualquer outro mandamento, para lapidar o nosso caráter, para você lapidar as suas midot, as suas qualidades, as suas características, e você, como Deus diz, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. E ele dá uma sugestão, ele não te ordena, porque ele nos deu livre-arbítrio. Meu filho, escolha a vida. Ele não diz você tem que escolher a vida, ele te dá uma dica, escolha a vida. Escolha o amor, escolha a felicidade, escolha a alegria, escolha a gratidão, escolha contribuir, escolha ser honesto, escolha ser moral, escolha ser ético, escolha não julgar. Mas se você for do outro lado, você julga, você é antiético, você é corrupto, você vive na mesquinhez, você engana as pessoas, você se engana, você tem ódio, você tem raiva, você tem tristeza, bênção e maldição. Meu filho, escolha a vida, escolha viver com poder e não com força. Entendam isso. Todos nós fazemos parte da mesma toalha, da mesma matriz, da mesma estrutura. E por isso nós às vezes sentimos. É por isso que às vezes você pensa em alguém e essa pessoa te liga ou te manda uma mensagem dizendo: ô fulano, ô Camila, ô Charlton, não sei porquê, mas estava pensando em você. E você diz: cara, eu também estava pensando em você. Eu precisava mesmo falar contigo. Por quê? Porque o teu pensamento correu pela matriz e chegou lá no outro. E o outro sentiu. E ele entra em contato. Porque todos nós somos um. Assim como Deus é um. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E Deus é um. E eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Então eu também sou único. Entendam isso. Eu sou o eu sou. Todos nós temos o poder da criação e da destruição nas mãos. E no sétimo dia Deus descansou para que o homem para que o homem continuasse a criar. Por que que o homem continua a criar? Deus descansa e dá a tarefa para nós continuarmos criando.
porque nós temos o mesmo poder que ele tem de criar. E como nós criamos? Através da fala, através dos pensamentos, através dos sentimentos, das nossas ações. Então cuidado com quem você vive, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você fala. Às vezes não é simplesmente falar como eu estou falando aqui, que você está me ouvindo a minha voz, mas principalmente aquela vozinha que está lá dentro de você. Nosso self-talk, o nosso diálogo interno. Esse tem um poder muito superior ao dessa fala que sai aqui, ó. Mas quando ele está pensando negativamente lá, e você pronuncia negativamente aqui, com sentimento de ira, de raiva, de angústia, de ódio, com intenção negativa, você acessa a força, você acessa a maldição. E a maldição pode cair sobre aquele que você quer, mas vai voltar para você, porque tudo é uma semente. Escolha a vida. Beijo no coração.